Olá, bom dia. Sou o professor José Afonso. Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre a história da biologia. E aí a gente precisa inicialmente entender o que que esse nome significa, né? Então, um nome dividido em duas palavras, quer dizer bio quer dizer vida e logia quer dizer estudo da. Então, biologia seria estudo da vida. E a biologia, ela estuda a vida em todas as suas formas. Então, essa apresentação, como a gente está falando de história, ela vai ser uma breve, apresentação sobre a questão da jornada histórica para se chegar até a biologia que temos atualmente. E aí a gente começa pelas raízes da biologia lá na antiguidade, antes de Cristo, começando por Aristóteles, em que ele criou a escala da natureza, em que ele descreveu, mais de 500 espécies de animais. E aí depois vem Teofrasto, que é o pai da botânica, em que ele descreveu e classificou centenas de plantas. Em seguida vem Hipócrates, em que ele enfatizou a observação clínica e analisou também a questão do tratamento de doenças racional. E aí, pós Hipócrates, vem Galeno, em que ele fez dissecações de animais, e aí ele pôde entender mais a questão da anatomia e da fisiologia, em alguns animais. E aí, a partir desses teóricos pioneiros, vem a revolução científica e o renascimento da biologia, principalmente na questão lá em 1500, mais ou menos, em que André Vesalius revolucionou a anatomia humana, corrigiu erros de Galeno, né, porque era um estudo pioneiro. Então, Vesalius, eles veio principalmente para corrigir esses erros que Galeno tinha feito sobre a questão da anatomia e da fisiologia humana. E aí, em seguida, vem William Harvey, que ele demonstrou a circulação sanguínea, e que essa circulação ela é contínua. E aí depois vem Robert Hooke, que ele descobriu as células lá em 1600, mais ou menos. E aí vem Antônio van Leeuwenhoek, em que ele descobriu os animais, que são os protozoários, as bactérias que nós temos atualmente. E aí, trazendo um pouco para o século XVIII, vem Carlos Linnaeus, em que ele descobriu o sistema binomial da nomenclatura. Aí ele classificou os seres vivos e estabeleceu a taxonomia que nós temos atualmente. E aí, em seguida, vem Gregor Lewis e Comte Buffon, que ele teve ideias sobre a questão da história natural. E aí ele estudou a questão da variação também das espécies, influenciando principalmente a questão do pensamento evolucionista. Então, já temos um passo bem grande, do século do ano de 1600 para o século XVIII. E aí, século XIX, que a gente tem Charles Darwin e o seu colega Alfred Wallace, e aí que tem aquela velha história da viagem do navio Beagle, em que ele observou como o meio ambiente fazia seleção de alguns organismos, e esses organismos mais adaptados, eles tinham características mais específicas e tendem, esses organismos mais adaptados, eles tendem a se perpetuar, porque até eles se reproduzem melhor, vivem melhor e têm a capacidade de se adaptar melhor em qualquer organismo. E aí, em 1822, vem Gregor Mendel, questão da genética. E aí, voltando um pouco para Darwin Wallace, é a questão da seleção natural também em si, né? E Mendel traz a questão das leis da hereditariedade, que a gente carrega traços dos nossos descendentes, dos nossos antepassados. Isso aí foi uma grande descoberta do século XVIII para o século XIX, com esses principais teóricos. E aí, saindo do século XIX, entrando no século XX, a gente tem a era da genética, a era da biologia molecular, em que vem as descobertas de Mendel sobre as leis da hereditariedade, e eis que surge a genética clássica em si, né? Que temos atualmente, a questão do DNA, do RNA, e aí vem a questão dos experimentos, começam-se os experimentos mais robustos, como podemos dizer, né? E aí, eis a descobertas que Thomas Morgan descobre que os genes estão localizados nos cromossomos. E aí também vem a descoberta da estrutura do DNA, que é feito por James Watts e Francis Crick. E através
por trás dessa história de James Watts e Francis Crick tem uma grande história, grandes segredos. E aí eu até indico esse livro, O Segredo da Vida, que aborda também a questão de Rosalind Franklin, em que alguns históricos dizem que, na verdade, foi Rosalind Franklin que foi quem descobriu a estrutura do DNA. Isso é muito confuso, então esse livro é bem importante a leitura dele. E aí, século XXI, tem a questão dos desafios que nós podemos ver atualmente, a questão do projeto Genoma Humano, em que mapear o genoma do ser humano abre possibilidade para descoberta e tratamentos, como a questão do câncer, principalmente. E tem a questão da biologia sintética, a criação de novas formas de vidas, e um tema bastante recorrente na atualidade é a questão da sustentabilidade, a questão da preservação da biodiversidade que temos atualmente. E aí, como conclusão dessa aula, como eu falei no início, uma aula bastante prática, e aí a gente pode ver que a biologia é uma ciência dinâmica e ela está em constante evolução, como a gente pode ver. Desde lá dos nossos antepassados, antes de Cristo, tinha-se uma ideia do que era biologia e hoje a gente já tem outra. Então ela está em processo de movimentação constante. E aí o interessante é que a gente sempre busque estar se aperfeiçoando, ou, tipo, fazendo leituras, para que a gente possa estar entendendo o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Então, como dica de estudo, eu deixo o livro lá, O Segredo da Vida, de Rosalind Francis e Watts e Crick, sobre a questão do DNA. Então, por hoje é só e obrigado.